Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, seguimos a nossa jornada através das páginas da Bíblia Sagrada. Hoje nós paramos em Josué capítulo 5, parte 2, episódio de número 897, 11ª temporada. A gente está estudando o livro de Josué, capítulo por capítulo. Te convido a ouvir os outros episódios, compartilhar com aqueles que você sabe que tem interesse em aprender mais da palavra de Deus. E é isso. Se você acompanha pelo YouTube Studio, curta lá para que outras pessoas também sejam alcançadas. Esses benditos algoritmos, né? Só entrega o que é curtido, compartilhado. Se você ouve pelo Spotify, segue a gente lá também, clica nas estrelinhas lá, essa chatice. Mas vai sendo entregue para mais pessoas quando isso acontece. E é assim que funciona o nosso mundo moderno, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente sua vida através da palavra dele. Eu estou aqui há quase 5 anos compartilhando com você tudo aquilo que a gente tem de bagagem, de aprendizado, ensino da palavra de Deus durante décadas, porque eu acredito que aquilo que Deus me deu, aquilo que eu aprendi, é para compartilhar com os outros interessados. Eu não sei qual a sua intenção aí, mas que a sua intenção seja crescer na graça, no conhecimento, aprender mais da palavra de Deus, se aproximar mais da pessoa bendita de Jesus Cristo, ter uma relação íntima com o seu Espírito Santo. Enfim, é isso. Leia Josué capítulo 5, depois vem para cá ouvir a palavra de Deus. O comandante da igreja, poderíamos colocar como título aqui. A gente vê nesse texto e no contexto que no exato momento em que a batalha de Israel contra os idólatras da terra de Canaã estava prestes a começar, Josué ele vê um guerreiro misterioso diante dele, com espada em punho, e a pergunta que ecoa é: és por nós ou pelos nossos inimigos? Exclamou ele. Eu vim, foi a resposta, como comandante do exército do Senhor. Esse comandante divino, ele jamais abandonou o exército dos santos. Embora nem sempre tenha se feito visível, ele estava com a igreja quando esta entrou em conflito com o velho mundo. Fraca, insignificante, sem poder e sem prestígio como era. A sua espada de fogo, ela foi suficiente para lhe assegurar a vitória. Foi ele quem Lutero viu na aurora da Reforma quando cantou: o Filho de Deus sai para a guerra. Esta personagem divina é a mesma com quem Jacó lutou a noite toda no Val de Jaboque. Ele começa voltando sua espada contra seus próprios soldados e a crava profundamente nos seus corações para destruir seu orgulho e pecado. Ferimento abençoado, que os torna no fim mais que vencedores e verdadeiramente israelitas. Não devemos, portanto, nos admirar se muitas vezes nos estágios iniciais da sua guerra a igreja for humilhada, frustrada e por um tempo parecer quase esmagada. Nem devemos nos surpreender se a alma cristã só se torna vitoriosa através do sofrimento. Em breve, o capitão divino, ele assumirá o comando do exército que ele disciplinou e o conduzirá à vitória. Esse capitão é o mesmo que João viu em visão com uma espada flamejante na boca.
Ele é o Verbo que se fez carne, o Redentor de Apocalipse 5, ele próprio. Foi ferido antes de triunfar. O cabeça vitorioso da igreja é Jesus, que foi crucificado. O fato de grande parte de seus ensinamentos serem transmitidos na forma agradável da história, tanto política quanto individual, contribui muito para o poder geral da Bíblia como manual de ética. Josué estava ansioso. Gilgal, onde as cerimônias relatadas nos versículos anteriores foram celebradas, não ficava longe de Jericó, a grande fortaleza, que protegia a região leste da Palestina e que era necessário que os israelitas capturassem antes de avançarem em segurança para os outros territórios. E as palavras iniciais do versículo 18 sugerem que Josué havia saído sozinho para observar Jericó, avaliar suas defesas e elaborar planos de ataque. Ele estava profundamente preocupado com o sucesso do cerco à cidade. Era seu primeiro conflito na terra prometida. E os israelitas eram inexperientes em atacar cidades fortificadas como aquela. Nós podemos acreditar que esse líder ponderado ele estava em profunda meditação, refletindo sobre a promessa passada de Deus e orando para que ela se cumprisse em sua hora de necessidade. Indignos são aqueles homens de alta posição na igreja de Deus, que não se preocupam com o bem-estar dos propósitos divinos que lhes foram confiados, que não vigiam como aqueles que devem prestar contas em alguma esfera. Todos nós somos mestres ou capitães. Esforcemo-nos para compreender a responsabilidade que recai sobre nós. Nós sabemos como a ansiedade de Josué foi aliviada. Ele levantou os olhos e viu, etc. Na época de necessidade, Jeová apareceu. Ele não podia violar sua palavra e deixar seu servo sozinho. E aqui está o consolo para os aflitos e desesperados. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias. Enquanto nos esquecemos de usar diligentemente nossos talentos e recursos, que nossos olhos se elevem da terra para que possamos ver aquele que está ao nosso lado, como esteve ao lado de Paulo, na cela em Jerusalém, dizendo: tenham bom ânimo. Atos 23:11. Não vamos à guerra por nossa própria conta. Nós devemos aprender a esperar a sua presença. Nós pensaremos no futuro, mas não nos deixaremos dominar pela ansiedade. Não é o trabalho, mas a preocupação que consome nossas forças. Que nossos conselhos esperem até que Cristo esteja presente para presidir. A sua coragem não foi em vão que lhe fora dirigida a admoestação. Olha, Josué, seja corajoso. Sem se deixar intimidar, Josué aproximou-se do homem com a espada e perguntou: de que lado vieste lutar? Ignorando a dignidade do estranho, sua atitude guerreira não intimidou nosso herói. Ele queria saber a verdade, mesmo que fosse desagradável e correndo o risco de perder a própria vida. De fato, muitos problemas teriam suas dimensões gigantescas reduzidas se os enfrentássemos com firmeza e investigássemos sua natureza. Essa nova teoria, que apresenta um aspecto tão hostil, pode afinal confirmar a antiga posição. Josué conhecia apenas 2 exércitos. E em nosso conflito com o pecado também existem apenas 2 lados. Quem não está conosco está contra nós. É bom perguntar ao nosso conhecido: está por nós? Observe também que Deus aparece na forma mais adequada à necessidade de seu servo. Ele lutou como um atleta com Jacó para que, através da luta, a fé e o conhecimento do patriarca pudessem ser aumentados. A Moisés,
que precisava ser lembrado da indestrutibilidade da Igreja de Deus. Foi mostrado uma sarça ardente que não se consumia. E agora, para inspirar Josué na campanha, Deus se revela como um guerreiro armado e como o príncipe do exército do Senhor. Capitão dos exércitos visíveis e invisíveis, os israelitas e os anjos. Análogos a essas variadas aparições são os títulos de Deus, criados para assegurar ao seu povo que ele pode suprir todas as suas necessidades. Para os aflitos, ele é o Deus de toda consolação. Para os deprimidos, o Deus da esperança. Em nossa solidão, ele é um amigo, na orfandade, o pai dos órfãos. Na tempestade, o nosso refúgio, em meio às ondas, a nossa rocha. E na batalha, nosso capitão e escudo. Sejamos gratos pela experiência multifacetada da vida. Se ela nos revela muitas facetas do nosso Deus e a satisfação que podemos encontrar nele em todas as nossas necessidades. As palavras e a postura do orador, mesmo que não tenham imediatamente levado Josué a perceber o seu caráter exaltado, foram suficientes para indicar a necessidade de reverência. Assim ele se curvou, adorou, e apesar de ser um grande general, ele demonstrou sua prontidão em receber ordens ou conselhos a respeito da condução do cerco a Jericó. E é com esse espírito que a aproximação de Cristo ao coração deve ser recebida. Homens que questionam cada palavra do Salvador dificilmente serão agraciados com uma revelação completa de sua graciosa, gloriosa, maravilhosa e grandiosa pessoa. Se o coração foi tocado por algum apelo das Escrituras ou algum argumento religioso, é justo que demonstremos disposição para ouvir mais e seguir a luz aonde quer que ela nos conduza. Uma atitude humilde convém, até mesmo ao intelecto mais orgulhoso, na presença de mensageiros e mensagens celestiais. Indaguemos como Josué, que diz o meu Senhor ao seu servo. A humildade preparou o caminho para o recebimento de um mandamento que revelou claramente a presença de Jeová. E tal revelação não será concedida aos desrespeitosos. Portanto, aos que duvidam, dizemos: inclinem-se aos pés de Cristo. E lhes será dado um mandamento que, por sua própria autoridade inerente, manifestará a sua dignidade e dissipará a incerteza. Muitas vezes, os mandamentos de Cristo e a própria completude da exigência da sua homenagem aos homens os asseguraram de que ele é o Filho de Deus. A impostura e a falsidade não se apresentam sob uma luz tão clara. Seriam imediatamente desmascaradas. Imediatamente Josué obedeceu. Tirou as sandálias dos pés, lembrando-se sem dúvida da ordem semelhante dada a Moisés no deserto. A presença de Deus é verdadeira consagração. Ele está em toda parte, mas onde ele se manifesta, ali o lugar é santo. Como a sandália se contaminou com a impureza da terra, não era apropriado permanecer em solo sagrado. O Novo Testamento não diminui o temor inspirado pela majestade do Altíssimo, embora destaque de forma preeminente o seu caráter de amor. Não é a prostração exterior, porém, que desejamos tanto quanto a inclinação do coração e a submissão da vontade. Rasguem o coração e não as vestes. A obediência ela foi recompensada com instruções e uma promessa.
Ao cumprir prontamente a ordem, Josué demonstrou uma sincera aceitação da vontade de seu príncipe e uma aptidão para receber mais provas do favor divino. Pois os dons de Deus, eles são condicionados à prontidão do receptor. E se, em resposta às nossas repetidas orações, nos for dada uma ordem aparentemente estranha, obedeçamos imediatamente. Nenhuma outra revelação nos será concedida até que tenhamos demonstrado nossa aptidão para participar das bênçãos celestiais. Diante do comandante do exército do Senhor, Josué aprendeu que a vitória não começa com estratégia, mas com rendição. Antes de conquistar Jericó, ele precisou dobrar os joelhos. O verdadeiro triunfo da igreja não está na força de suas armas, mas na presença daquele que vai à frente. Quando o capitão assume o comando, a ansiedade cede lugar à confiança e a batalha passa a ser dele. Será que nós temos buscado a vitória por nossos próprios planos? Ou temos nos prostrado diante do verdadeiro comandante? Estamos perguntando com humildade: que diz o meu Senhor ao seu servo? Aleluia! Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio. Desde já eu te agradeço pela audiência e pela paciência. Essa palavra de hoje é tremenda, que ela abençoe seu coraçãozinho de uma forma poderosa. Oh, Jesus lindo, maravilhoso, comandante dos exércitos, aquele que guerreia nossas guerras, vai na nossa frente, Senhor. Senhor Jesus, capitão da nossa salvação, ensina-nos a tirar as sandálias do orgulho e da autossuficiência. Governa nossas batalhas, disciplina nossos corações e conduz-nos em santidade, que não lutemos sozinho, mas sob tua direção, até que toda vitória glorifique o teu nome. Amém, amém, amém. Oh, meu querido, se dobre diante dele, renda o coração. Para de lutar batalhas impossíveis. Chama ele, coloca ele na frente e deixa ele guiar os seus passos. Aleluia. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Eu volto no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.